investidor sério e hoje vamos falar sobre a queridinha da Bolsa de Valores brasileira, a Magalu. A bolha estourou. E agora? O que fazer se você já é sócio desta empresa ou se você está pensando em adquirir ações da mesma? Será que, para a filosofia holder, seria agora um bom momento para se tornar sócio ou ainda não? Ou será que nunca seria? Fique comigo, mas antes eu lhe peço, inscreva-se neste canal, ajude a dar seguimento neste trabalho. As ações da Magazine Luiza despontaram nos últimos anos como uma das mais queridas pelo mercado, até por conta da sua valorização incrível. Foram ali cerca de 100 vezes nos últimos cerca de 3 a 4 anos. A empresa saiu de um valor de mercado de 2 bilhões de reais aproximadamente, chegando a valer ali quase 200 bilhões de reais. E até pouco tempo atrás era consenso entre todos os analistas: Magalu é a nova Magalu. O que aconteceu? Por que derreteu? Como que pode que todos os analistas estavam errados? A primeira coisa que eu tenho aqui para te dizer, para você que talvez ainda não conhece este canal, que não conhece a filosofia holder, é que no curto e médio prazo, ninguém sabe o que acontece na Bolsa de Valores. Esta história de análise gráfica, análise técnica, é pura fantasia. Se você quer aprender a investir de verdade, aprenda com os maiores investidores do Brasil e do mundo, como Luiz Barsi, Warren Buffett, Lírio Parisotto. O jeito certo de investir é comprar ações de boas empresas por bons preços e permanecer sócio das mesmas por toda a sua vida. E aqui que entra o problema. Muitas pessoas se empolgaram com a valorização rápida da Magalu, que fez o que chamamos de turnaround, e entraram nessa onda como se fosse possível para a empresa crescer eternamente. Nenhuma empresa cresce eternamente, e cedo ou tarde, toda empresa precisa justificar o seu valor de mercado através de resultados. Ou seja, no Brasil, as ações costumam negociar por uma relação de preço-lucro por volta de 10. Ou seja, uma empresa que lucra 1 bilhão de reais, ela vai valer geralmente ali por volta de 10 bilhões de reais. Essa é a média durante toda a história da Bolsa de Valores brasileira. Este é um dado que é muito importante você, investidor, ter em mente, certo? E então por que nós temos empresas que estão valendo 20 vezes o seu lucro anual, 50 vezes o seu lucro anual, 100 vezes o seu lucro anual? Significa que o mercado está muito otimista com as mesmas. Significa que o mercado acredita que elas podem multiplicar os seus lucros rapidamente por 5, 10, 50, 100 vezes. Isso até é teoricamente possível, sobretudo em empresas novas, empresas de setores de tecnologia, entre diversos outros casos. E foi basicamente o que aconteceu com a Magazine Luiza. Uma empresa que iniciou um processo para deixar de ser uma varejista e se transformar em uma empresa de tecnologia. Muitos fazem a comparação dela com a Amazon, né? Uma empresa ali que chegou a ser a segunda maior empresa do mundo, e muitas pessoas viam na Magalu uma espécie de espelho brasileiro da Amazon, uma empresa que deixou de ser simplesmente uma varejista para ser uma empresa de tecnologia da qual todos os outros comerciantes praticamente dependem. Então a bola da Magalu foi se inflando e se inflando de forma completamente desproporcional. E eu já havia falado isso cerca de um ano atrás. Eu já comento há cerca de um ano que empresas como VEG e Magalu estavam extremamente valorizadas e não fazia qualquer sentido para o investidor de longo prazo se tornar sócio das mesmas, isso há cerca de um ano atrás. Por quê? Ambas estavam valendo ali cerca de 150, 190 bilhões de reais. E aí nós voltamos no ponto que eu relatei lá atrás. Cedo ou tarde, o mercado vai cobrar que a empresa entregue o resultado. E uma empresa que está valendo 180 bilhões de reais, o mercado vai exigir que a mesma lucre cerca de 18 bilhões de reais por ano. Se não der esse lucro, o mercado simplesmente vai derrubar as cotações, de modo que sempre se ajuste ali para ficar próximo a uma relação preço-lucro de 10. É claro que existem diversos outros fatores que entram nessa conta. Se é uma empresa estatal, por exemplo, a relação preço-lucro é menor ainda.
né? Se é uma empresa com alta barreira de entrada, então a relação preço-lucro pode ficar um pouco maior. Então são diversos fatores que entram nesta lógica. Mas isto é um dado que cedo ou tarde o mercado puxa as cotações para este paralelo ali. Existe esse paralelo. Então eu falo para você, muito cuidado ao entrar em empresas caras. Empresas que possuem um lucro ali de 1 milhão, por exemplo, mas que estão valendo 100 milhões, certo? Significa que o mercado vai exigir que a mesma lucre 10 milhões para fazer esse paralelo corretamente. Então você precisa acreditar muito que isso vai acontecer para não perder dinheiro. E aqui que entra o grande motivo pelo qual as ações da Magazine Luiza estão derretendo, por la qual a bolha finalmente estourou. Acontece que a Magazine Luiza não conseguiu entregar esse resultado que o mercado estava cobrando dela. O mercado esperava esse resultado absurdo, que a Magazine Luiza aí passasse a lucrar 10, 15, 20 bilhões por ano. Isso é um número completamente desproporcional. Todos sabem que no Brasil, apenas os grandes bancos como Itaú e Bradesco e ali Petrobras e Vale conseguem ter lucros nessa faixa. Então era bastante improvável, né, que a Magazine, dentro do curto e do médio prazo, conseguisse ali chegar no lucro nesse patamar. Então já era bastante cantada essa bola, digamos assim, de que se tratava de uma bolha. E eu falo mesmo aqui hoje da VEG. Desde quando eu fiz um vídeo falando da VEG cerca de um ano atrás, até agora as ações estão estagnadas, e cedo ou tarde o mercado vai cobrar dela também da mesma forma que está cobrando da Magazine. Mas voltando a falar da Magazine aqui, o que está acontecendo? Você que está olhando esse vídeo para buscar entender por que a Magazine está caindo, o grande motivo é simplesmente este. Por quê? A empresa não conseguiu entregar o resultado que o mercado esperava dela. O último trimestre veio extremamente abaixo das expectativas de mercado, fazendo as cotações caírem cerca de 14% em um único dia, né, o que é algo bastante expressivo. É bem raro uma empresa cair 14% em um dia. O lucro ali de cerca de 22 milhões que a empresa apresentou foi considerado extremamente pífio pelo mercado, mas nem tudo é lucro. Mas ainda assim, os analistas consideraram que todos os números da empresa vieram bastante abaixo daquilo que eles esperavam, e como esse já não foi o primeiro trimestre de decepção com a Magazine, então acentuou-se ainda mais essa expressiva queda nas cotações. Então o primeiro e maior grande motivo pelo qual as ações da Magazine Luiza estão caindo é simplesmente esse. A empresa era uma promessa de que entregaria algo que era insustentável, certo? Mas eu faço questão de dizer aqui, não é culpa da empresa. A empresa simplesmente fez um bom trabalho. A Magazine, que lá em 2016 estava quase falida, ressuscitou, fez diversos projetos fantásticos, e com isso o mercado, que passou a exigir dela um crescimento, uma lucratividade absurda, e a colocou nesta, digamos assim, saia justa. Então aqui faço questão de frisar aqui que não se trata de culpa nenhuma da empresa. Tanto o Magazine Luiza quanto o VEG são ótimas empresas. Aliás, tão boas que justamente por isso o mercado exagera no otimismo. Aqui eu faço questão de frisar mais um ensinamento que eu sempre digo: o mercado sempre exagera no otimismo e também no pessimismo com relação às empresas. Agora, no caso da Magazine, nós temos ainda mais um fator que pesa. E para você que acompanha, talvez até você possua ação das duas empresas, não foi só a Magazine que teve uma desvalorização grande nos últimos meses, a Via Varejo também vem sofrendo do mesmo mal. E por que isso acontece? Porque no último ano a taxa básica de juros vem aumentando, a inflação vem aumentando, o poder de consumo do brasileiro vem caindo, e a leitura que o mercado faz e o consenso entre os analistas é que para o ano que vem o consumo deva ficar bastante prejudicado por conta da alta inflação e da alta taxa de juros. Portanto, não estão mais recomendando a compra de varejistas. Então este seria mais um fator coadjuvante para fazer com que as ações da nossa querida Magazine Luiza, assim digamos, estejam despencando, certo? Agora que você já sabe o porquê que a Magalu estourou esta bolha, eu vou falar contigo que é sócio, que comprou ações da Magalu, ou para você que está pensando em comprar. Lembrando aqui que esse vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de qualquer ativo. Lembrando aqui que o objetivo do canal, a nossa filosofia é um investimento sério com foco em longo prazo.
Portanto, se o seu objetivo, se a sua técnica de investimento for diferente, não tente levar à prática os conselhos aqui deste canal, certo? Então vamos lá. Você que por algum motivo acreditou nessa ilusão da Magalu e comprou as suas ações, quer seja no topo, quer seja ali próximo dele, quer seja qualquer outro valor, o que você pode fazer? Dificilmente a empresa vai conseguir entregar esse resultado de lucratividade absurda, como eu mencionei lá atrás, né? Então, portanto, no curto e no médio prazo, será muito difícil você não passar muitos anos negativo com suas ações. Agora, se a Magalu for uma boa empresa, como ela parece que vinha sendo, porque lembrando aqui sempre que trata-se apenas de uma promessa, a Magalu nunca entregou lucros consistentes nos últimos 5 anos. Foi uma empresa que desenvolveu diversas ferramentas inovadoras, que vinha melhorando em todos os aspectos, realmente uma empresa com muitas técnicas fantásticas, mas resultado através de lucro, ela nunca entregou nada de consistente nos últimos anos. Mas, tomando por base que se trata de uma empresa boa e de que no futuro vai entregar uma lucratividade bacana, é provável que em 10, 20 ou 30 anos, independente do preço caro que você tenha pago na Magazine Luiza hoje, você vai ter ali um resultado positivo com o seu investimento, embora tenha perdido bastante de rentabilidade. Então você tem essa opção. Se você comprou as ações da Magazine Luiza, você pode simplesmente deixar elas na parada em sua carteira e aguardar o tempo fazer o seu trabalho. Ou por outro lado, você pode assumir o seu erro, buscar aprender mais sobre investimentos, a jamais seguir ondas, jamais seguir modinhas, seguir dicas de analistas. Eu sempre digo aqui, procure estudar, aprender, ouvir o máximo possível que você pode sobre determinada ação, assista vídeos, veja as opiniões que todas as pessoas têm sobre uma ação, mas jamais compre por opinião de alguém. Se você precisa da opinião de alguém para decidir sobre comprar uma ação, você ainda não está preparado para comprar ações. Portanto, tudo é um aprendizado. A maioria das pessoas passa por essa fase. Não tenha problema. Agora aqui o último ponto deste vídeo. Para você que sempre esteve de olho ali na queridinha da Magalu, que está pensando agora, e agora? Será que já é hora de comprar Magazine Luiza? Vamos lá. A Magazine Luiza está valendo hoje aproximadamente ali, né, as ações estão tendo uma volatilidade bastante grande, está valendo ali cerca de 70 bilhões de reais. Como eu mencionei antes, a empresa nunca entregou nenhum lucro consistente. Não chegou nem sequer a entregar 1 bilhão de lucro anual, que foi o lucro que as Casas Bahia já conseguiram ter num passado recente. Então eu vejo da seguinte forma. Apesar de toda a inovação que a Magalu vem trazendo, é bem provável sim que ela consiga ganhar o seu espaço de mercado e consiga entregar resultado para os seus sócios nos próximos anos. É bem provável sim. Mas, mesmo com tudo isso, ela ainda está muito cara para pensar em se tornar sócio. Considerando de forma bastante otimista todos os projetos da empresa, eu consideraria comprar ela, começaria a pensar mais a sério em adquirir ações da Magalu, por um preço ali entre 10 e 30 bilhões de reais. Para mim seria um preço que faria sentido dentro da realidade brasileira, faria sentido eu pensar em comprar Magazine Luiza quando a mesa estiver valendo ali entre 10 e 30 bilhões. Né? Por 70 bilhões continua sendo ainda uma grande ilusão, uma grande promessa. Se você comprar as ações da empresa agora, pode levar muitos anos, como eu mencionei anteriormente, você pode levar décadas para recuperar o seu investimento. Não se trata aqui de dizer que a empresa é ruim, né? Eu sempre cito um paralelo que existe ali entre a Microsoft, por exemplo. No ano de 2000, a Microsoft batia recordes de valorização também, não preciso nem falar aqui sobre quão boa é a empresa Microsoft. Então desencadeou-se uma onda de otimismo e muita gente comprou a Microsoft nos anos 2000 por preços absurdamente altos, que não faziam o menor sentido. E o resultado disso foi que o investidor precisou esperar 20 anos para ficar com saldo positivo desse investimento. Portanto, eu sempre repito aqui, não compensa comprar empresas caras. A única forma de investir corretamente na Bolsa de Valores é se tornando sócio de boas empresas por bons preços.